Olá, sou Patrícia Miagawa, seja muito bem-vindo ao Mandiocast, o podcast da mandioca. No episódio de hoje, iremos falar sobre a magia da raiz da mandioca, no episódio Mandioca Raiz Mágica, conhecer um pouco mais essa raiz e os possíveis usos dessa matéria-prima em diferentes indústrias. Hoje temos a presença ilustre de Geile Viviane, nossa já conhecida aqui no Mandiocast, e Catiane Rosa, diretora de Agricultura do município de Teixeira de Freitas. Geile, é um prazer tê-la novamente aqui conosco e tratar deste tema que você tem ajudado a disseminar entre os agricultores. Olá, Patrícia. É um prazer muito grande estar aqui no Mandiocast, podendo compartilhar mais informações sobre a mandioca e poder falar da mandioca raiz mágica. É um prazer muito grande e agradeço por essa oportunidade de poder compartilhar todo esse trabalho que vem sendo feito com essa campanha aqui no âmbito do Pátio Mandiocultura no extremo sul da Bahia. Catiane, agradecemos por estar aqui conosco e de poder compartilhar a experiência sobre esta campanha que tem acompanhado. Olá, eu sou Catiane, sou diretora de Departamento de Fomento à Agricultura Familiar de Teixeira de Freitas. É um prazer poder fazer parte do episódio Mandiocast, agradecer a oportunidade de podermos estar socializando algumas experiências e fomentando cada dia essa cultura grandiosa da raiz mágica, a nossa mandioca, cultura da nossa região, fomentar a agricultura familiar a produzir com qualidade. Bom, e o tema do nosso episódio de hoje será Mandioca Raiz Mágica. Geile, por que surgiu essa campanha? Então, a mandioca é uma matéria-prima fantástica, muito rica em carboidratos, torna uma fonte energética muito importante para todo o Brasil e para o mundo, né? Também é uma fonte de vitamina do complexo B, de cálcio, de fósforo, potássio. Esses são alguns dos motivos que levaram a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a FAO, a escolher a mandioca como a cultura do século XXI. Uma simples procura no Google, hoje você consegue ter mais informações sobre a mandioca como a cultura do século. Mais de 228 mil resultados você encontra sobre esse tema assim rapidamente, demonstrando a importância que deve ser dada à mandioca. Por outro lado, nós temos muitos agricultores que olham a mandioca e veem apenas farinha, goma, um aipim cozido. E durante muito tempo me questionei sobre essa situação e, conversando com a coordenação do Pátio Mandiocultura, decidimos criar essa campanha de valorização da mandioca, apresentando para os agricultores alguns dos produtos que se pode fazer a partir da mandioca, para abrir os olhos, para eles enxergarem o potencial dessa matéria-prima. É riquíssimo o potencial. Algumas questões os agricultores já podem começar a fazer, tem alguns produtos que eles já podem começar a fazer, outros demandam um pouco de equipamento ou de alguma outra infraestrutura, mas eles já conseguem perceber nessas palestras que a gente tem feito, que saindo dali ele já consegue utilizar muito mais a mandioca do que ele utilizava antes, né? De fato, abrindo os olhos deles para enxergar esse potencial da mandioca. Então, a mandioca ela é uma planta rústica e com uma alta capacidade de adaptação, né? Mas o que ela tem de tão especial para ser chamada de mágica? Pois é, a mandioca é chamada de mágica. Na área alimentícia, ela sempre reinou, né? Muito antes da chegada dos portugueses aqui no Brasil, os índios já utilizavam ela em vários pratos, em vários formatos. E, além da sua importância alimentar, ela possui uma enorme versatilidade. Da mandioca se fazem mais de 600 produtos já conhecidos e outros muitos ainda a serem experimentados, desenvolvidos e conhecidos. É uma matéria-prima com elevado potencial a ser explorado. Vou citar aqui algumas indústrias que utilizam o amido da mandioca, que muitas vezes são pouco conhecidas dos nossos agricultores. A indústria petroleira, por exemplo, o amido da mandioca é utilizado nas brocas de perfuração dos poços de petróleo. Na indústria farmacêutica, em vários remédios, pasta de dente. Tem até um comercial da Rede Globo que fala que o agro não para e que mostra o amido da mandioca na pasta de dente, também em alguns comprimidos. Então, são alguns dos usos que muitas vezes não conhecemos e nem percebemos. Na indústria de cosmético, tem várias empresas que têm linha de shampoos, de cremes, de máscaras para tratamento de cabelos, né, com mandioca na sua composição.
E o uso deles é muito bom. Alguns agricultores já relataram que usam e gostam. Eu tenho utilizado, tenho gostado muito e tenho feito uso, né, desse shampoo e creme. Então, a indústria de papel também, embalagem, eles utilizam o amido da mandioca, que é considerado um ouro, né, melhorando a resistência e a textura do papel, como de algumas embalagens também. Então, resumindo, o amido da mandioca pode ser utilizado na indústria têxtil, de fogos de artifício, de fósforo, de papel, de embalagem, creme dental, perfuração de poço de petróleo, embalagens biodegradáveis, bebidas, enfim. Sua magia vem dessa imensa capacidade de utilização. Você falou sobre a importância da mandioca para o surgimento do Brasil. Tem como você explicar isso melhor? Quando os portugueses chegaram ao Brasil em 1500, descobriram não só um país, descobriram também a mandioca. Inicialmente, eles deram uma denominação incorreta, chamando de inhame, que brota da terra, porque eles não conheciam, para eles era muito novo, era uma raiz nova, né? Mas aprenderam a apreciar e incorporaram a sua alimentação cotidiana. Quero citar aqui 2 historiadores para embasar o que a gente está conversando. Primeiro, Manuel da Nóbrega, historiador português, vindo com o primeiro governador-geral Tomé de Souza, deixou registrado em suas cartas do Brasil, publicadas em 1549, a adesão dos estrangeiros ao sustento básico dos nativos. Ele falava assim: o mantimento comum da terra é uma raiz de pau que chamam mandioca, da qual fazem uma farinha de que comemos todos. Então, é uma fala que mostra a importância que a mandioca tinha para aquele momento, né? Da qual comemos todos. Todo mundo comia essa farinha de mandioca, independente da classe social, todos se alimentavam dela. Os primeiros governantes perceberam no consumo da mandioca sua leveza na sua digestão, passando a consumi-la diariamente, como pão no Brasil, em detrimento ao pão feito com o trigo vindo da Europa. Tem alguns relatos que dizem assim: a mandioca é mais sadia e proveitosa que o bom trigo, pode ser de melhor digestão. Os governadores Tomé de Souza, Duarte da Costa e Mendes Sá não comiam no Brasil o pão de trigo por não se acharem bem com ele. E assim o fazem muitas outras pessoas. Então, já nesse tempo, já se percebia que a mandioca digeria melhor do que o trigo. E atualmente esse tema tem sido retomado com maior intensidade, né? Com mais de 500 anos, esse assunto já era conhecido, já se tratava no dia a dia dos portugueses aqui no Brasil. Um outro historiador que eu gosto muito de retratar é Luiz Amaral. No livro A História da Agricultura Brasileira, ele relaciona a mandioca ao processo de colonização do Brasil. A fala dele é assim: sem essa coisa vil que era a mandioca, aqui cultivada à época do descobrimento, não teria sido possível a colonização do Brasil. Não só porque não teria sido viável transportar mantimentos da Europa, como também, mesmo se a distância fosse pequena, a Europa padecia de crise de subsistência e procurava mercados de compra. Então, mesmo tendo dinheiro, você não conseguiria comprar alimentos. E a mandioca foi quem subsidiou o processo de colonização, o processo de trazer os escravos para o Brasil, né? Os escravos recebiam um saco de farinha de mandioca como suprimento para a travessia. Então, é uma cultura de grande importância para o Brasil, desde o seu descobrimento, e até hoje ela é muito forte. Tem regiões do Brasil que o consumo da farinha de mandioca é muito importante, faz parte da cultura, e tem pessoas que comem farinha de mandioca diariamente, né? Então poderíamos falar horas sobre esse tema aqui, mas acho que esses 2 historiadores, eles resumem bem essa importância da mandioca para o surgimento e para a colonização do Brasil. A primeira Constituição do Brasil também foi chamada de Constituição da Mandioca. Você pode falar um pouco sobre isso? Eu acho que muitos brasileiros nem conhecem essa parte da história do Brasil. Esse tema é bem interessante e pouco conhecido. Precisamos retomar um pouco da história do Brasil. Dom Pedro I, quando ele declarou a independência do Brasil em 7 de setembro de 1822, ele precisava estabelecer parâmetros da organização política para o Brasil, né? E com isso ele convocou a primeira Assembleia Constituinte. Os componentes dessa Assembleia eram da elite agrária brasileira e os poderes seguiriam o modelo liberal francês, né? Com legislativo, executivo e judiciário, que é o que a gente tem até hoje. O voto seria censitário, vinculado à renda, medida na quantidade de farinha de mandioca.
ou em alqueires de terra plantados de mandioca. Então, utilizar a mandioca como medida de riqueza tem sua lógica numa sociedade predominantemente rural e agrária, que tem todo esse alimento como a base da economia. Então, o primeiro projeto de Constituição do Brasil ficou conhecido popularmente como Constituição da Mandioca de 1823. E para você poder ser votado na paróquia, você tinha que ter 150 alqueires de mandioca, na província 250 alqueires, para deputado 500 alqueires e para senador 1.000 alqueires. Era a mercadoria, né? Se você não tivesse área plantada de mandioca, você não poderia se candidatar em nenhuma dessas esferas e só a elite agrária podia estar participando desse processo. E a mandioca era tão importante que ela foi a primeira batizada, né? Foi conhecida popularmente como a primeira Constituição do Brasil, a Constituição da Mandioca. Geile, você tem falado muito sobre o uso integral da mandioca. Isso é realmente possível? Não só é possível, Patrícia, como é necessário para ampliar a renda dos agricultores. Tem se perdido muito da mandioca no campo, deixando a parte aérea como se não tivesse nenhum proveito, como se ela não tivesse nenhum tipo de uso. A gente estima que uma farinheira familiar que consuma aí uma tarefa de mandioca por semana, ela chega a perder R$24 mil por ano, só deixando a parte aérea no campo, sem utilização dela, considerando apenas um tipo de produto, né? A produção da silagem para alimentação animal. Então, tem um trabalho grande ainda a ser feito de conscientização do que de fato é esse produto, e a parte aérea da mandioca, ela é proteína, e a proteína é um dos elementos mais caros da alimentação animal. Aí a gente vai trazer aqui também um episódio do Mandiocast para falar exclusivamente sobre mandioca na alimentação animal. E também a gente quer trazer outras pessoas, né? Estamos agora conversando com um amigo do Pará para trazer aqui alguns exemplos da culinária amazônica, né? Falando sobre a maniçoba, que também usa bastante a parte aérea da mandioca, para que a gente possa perceber o que a gente tem de preciosidade da mandioca em que a gente não está aproveitando. Por outro lado, a gente tem os subprodutos das farinheiras. Então, a gente está falando do glorão, estamos falando da raspa da mandioca, que também podem ser utilizados na produção de ração para algumas categorias animais. Nós temos uma ração desenvolvida pela Embrapa na década de 70, que nós resgatamos aí até com um amigo Telmo Moreira, que nos apoiou nesse processo, em que 86% da composição dessa ração é mandioca. Uma outra composição é para aves de postura, com 78% de mandioca, o que faz ser viável para o agricultor, porque a nossa região ela é produtora de mandioca, e faz ter uma ração de qualidade, né, balanceada, com outros nutrientes necessários para cada categoria animal, mas com um grande percentual da mandioca e utilizando a parte aérea que é hoje deixada no campo, que é hoje não aproveitada. Se você quiser se aprofundar um pouco mais, no nosso canal no YouTube, @Polimata-Soluções, tem alguns vídeos que mostram esse uso, né? Então tem lá a farinheira Donguinho e Luana, em que eles falam do uso do resíduo da farinheira sustentável deles e conta a história da produção da ração. Então tem alguns materiais já disponíveis lá no nosso canal no YouTube para quem quiser aprofundar um pouco mais nessa questão do uso integral da mandioca. A manipoeira, ela é extraída no processo de prensa da mandioca durante a fabricação da farinha. A gente sabe que ela tem multi-aproveitamentos, mas quais são os mais inovadores atualmente? Sem dúvida, Patrícia, é a adubação foliar com a manipoeira. Eu sou apaixonada pelo resultado dessa utilização. A gente vai estar fazendo um episódio inteiro sobre o uso da manipoeira na adubação foliar, porque são muitas informações. A gente quer também trazer depoimento de agricultores que já estão utilizando. Quero trazer meu colega aqui, Augusto Zago, também, que coordenou essa pesquisa, para que a gente possa ter mais informações para estar compartilhando. Existem outros usos, o controle de formigas cortadeiras também com a manipoeira, tem um excelente resultado. Nós fizemos um trabalho em Pouso Alegre e a gente publicou esse artigo falando da manipoeira no controle das formigas cortadeiras. Então, não é só adubação, não é só controle de formiga, existem vários outros usos da manipoeira, como vinagre, sabão, tijolos, vários outros usos, e a gente vai estar trazendo isso em próximos episódios aí, falando e explorando melhor esse tema da manipoeira, para que os agricultores possam estar cada vez mais bem informados sobre esse assunto.
Para exemplificar um pouco, Patrícia, o que a gente está falando, eu vou trazer aqui um depoimento de um agricultor em que a gente fez essa palestra da mandioca raiz mágica, a gente falou para eles do uso da manipoeira na adubação foliar para a mandioca, mas eles fizeram outros usos também, né? Fizeram na adubação do café. Vamos ouvir o depoimento de Demóstenes, presidente da Associação São Francisco, no município de Itamaraju. Geile e componentes do pátio da mandiocultura. Para nós foi muito importante essa ida de vocês no ano passado lá, porque criamos uma expectativa de renda e também descobrimos que a mandioca não é só farinha, a mandioca é tudo como. Nós temos um exemplo do combate à formiga. Nós temos outro exemplo de um sócio lá que tirou da roça dele 2 filas de café e fez aquele trato com a manipoeira, e hoje ele está atrás de manipoeira para continuar o trabalho, porque o que ele fez, realmente ele disse que diferenciou na produção, certo? E é isso que a gente quer mostrar para nossa comunidade, para o nosso território, que a gente tem que desenvolver o trabalho e saber desenvolver, aproveitando aquilo que a gente tem. Porque tudo aquilo que a gente tem, a gente aproveitando, a gente está fazendo o quê? Está economizando dinheiro. Na verdade é essa. Então, é isso que eu tenho que dizer. Foi o conhecimento que nós tivemos nessa ida de vocês lá e aproveitamos com os trabalhos que foi feito, fazer os combates, fazer o processo da pulverização no café e em outras culturas. Então, realmente é uma realidade, ok? É gratificante a gente poder ouvir um depoimento do agricultor que não só participou de uma palestra, mas que também colocaram a mão na massa, que também experimentaram o que a gente falou, viram na prática que é possível utilizar a mandioca de forma integral, que é possível utilizar a manipoeira, estão usando no café, já está dando um bom resultado, já estão compartilhando. Então, é isso que faz a gente ter força para continuar esse trabalho, ver o resultado, ver os agricultores animados com o processo, com todo esse trabalho que nós vemos desenvolvendo aqui e que a Raiz Mágica pode estar proporcionando, né? Abrir os olhos das pessoas para que elas não vejam só farinha, elas vejam um grande potencial de exploração da cultura da mandioca, com várias possibilidades, envolvendo a família, envolvendo jovens. Tem várias experiências muito legais para ser compartilhadas com relação ao que está sendo feito aqui e que a gente quer que cada vez mais agricultores saibam desse trabalho, saibam desse processo, saibam que é possível utilizar a mandioca de forma integral, saibam que é possível utilizar em multiaproveitamentos da manipoeira e assim a gente possa caminhar com sustentabilidade e principalmente melhorando a renda e a qualidade de vida dos nossos agricultores. No primeiro episódio, Geile, você falou sobre a cerveja de mandioca, o que gerou um certo interesse, né, de muitos dos nossos ouvintes. Mas além da cerveja, que outras bebidas podem ser feitas a partir da mandioca? Sim, existem outras bebidas. Cerveja é uma bebida mais conhecida, mais popular, mas tem o vinho da mandioca, tanto artesanal como fermentado controlado. Tem a tiquira, que é o aguardente da mandioca. Quem já tomou fala que é bem forte, que é mais forte do que o aguardente de cana. Eu não conheço, mas também tem o cauim e várias outras bebidas indígenas, né? Os índios é que trazem esse legado para nós. Então, a mandioca é um legado indígena para o mundo moderno. Os índios amansaram, desenvolveram bebidas e hoje todo o Brasil tem se beneficiado. Alguns não têm essa consciência de que foram os índios que nos abençoaram com a mandioca, né? Mas muitas vezes a gente consome sem essa consciência e já temos outros produtos no mercado, como é o caso do cauim tiacal, é uma bebida indígena que foi processada, industrializada e hoje está disponível no mercado, também à base de mandioca. A utilização mais comum da mandioca é na alimentação humana, mas pelo que conversamos até agora, já vimos outras utilidades e pelo fama de mágica, existem muitas outras, né? Pode falar pra gente mais algumas? Um uso ainda com muito potencial a ser explorado são as embalagens biodegradáveis. Existem muitas iniciativas, mas devem ser ampliadas.
Tem um copo em que ele até fala, ele já foi mandioca. Você tem sacola, você tem bandeja substituindo bandeja de isopor, você tem uma quantidade já significativa de produtos, né, embalagens biodegradáveis feitas com amido de mandioca. E a gente precisa avançar, ampliar, porque quem já desenvolveu, que está trabalhando nessa tecnologia, não está dando conta do mercado pela necessidade de produtos dessa natureza, né, que se decompõem com 90 dias, 120 dias. Então, o mercado de embalagem, o potencial de desenvolvimento de embalagens com amido de mandioca é muito grande, é muito rico. O Brasil é o centro de origem da mandioca e hoje quem tem avançado mais nesse mercado é a Indonésia. A Indonésia tem sacolas plásticas biodegradáveis feitas com amido de mandioca que ela se desintegra, se decompõe em 90 dias. E a gente precisa mudar aqui no Brasil esse processo também das sacolas plásticas, né? Mudar a sacola plástica feita do petróleo para uma mais biodegradável. A gente precisa avançar. O amido de mandioca tem um potencial muito grande de ocupar esses espaços aqui, avançar e melhorar com isso a renda do agricultor que produz essa mandioca. Então, a fécula de mandioca também é amplamente utilizada em várias indústrias, como a gente já comentou aqui. Mas eu gostaria de chamar a atenção também para a tapioca, que caiu no gosto do brasileiro. Que em qualquer lugar que você vá hoje, não é difícil você encontrar uma boa tapioca, seja salgada, seja doce, demonstrando como é forte a presença da mandioca também na nossa alimentação. Então, a gente poderia falar aqui durante um longo tempo, e nessa palestra que a gente faz da campanha Mandioca Raiz Mágica, são mais de 2 horas em que a gente apresenta vários produtos, vários processos, várias oportunidades para os agricultores, seja a farofa, seja o processamento da mandioca de mesa. Então, tem um amplo leque de possibilidades e que a gente precisa olhar para essa matéria-prima de uma forma diferente. Ela tem um grande potencial da gente estar utilizando e que muitas vezes a gente não valoriza. Eu já ouvi agricultores dizerem: eu planto mandioca como se fosse uma cultura pouco valorizada. E, de fato, em muitos lugares, em muitas situações, ela foi pouco valorizada. Mas está na hora da gente retomar todo esse processo, está na hora da gente valorizar a mandioca. Ela é a cultura do século XXI. Isso não é uma coisa que a gente está trazendo, é uma coisa que foi... a escolha foi das organizações das Nações Unidas por vários motivos. E a gente tem que estudar melhor, produzir, aumentar a produtividade e utilizar melhor essa matéria-prima, que é a cultura do século. Catiane, você já acompanhou as palestras sobre Raiz Mágica e o PAT tem ajudado a levar essa campanha para vários municípios. Qual que é a importância desse trabalho para os agricultores? Falar da raiz mágica é falar com grandiosidade da raiz da mandioca. No meio de tantos estudos, de tantas pesquisas, a raiz mágica vem, na verdade, uma cultura que se cultiva há muitos e muitos anos, mas entender e descobrir a riqueza dela e poder proporcionar esse conhecimento para os agricultores tem sido de grande valia. E a gente percebe a importância dessa produção e essa descoberta que os agricultores estão tendo a oportunidade de entender que a mandioca existe várias formas de consumo, ela é toda reaproveitável, desde a raiz até a parte aérea, e poder orientar os produtores e mostrar para ele que aquilo que ele está produzindo é muito valioso, não tem preço. E a Raiz Mágica, o Pátio Mandiocultura vem fazendo esse trabalho com muita responsabilidade, tem despertado no agricultor essa consciência e a importância de se produzir mandioca, mas se produzir diferente, com técnicas, com orientação técnica, com assistência técnica, capacitando ele para aproveitar desde a raiz à parte aérea, ele entendendo e compreendendo o valor nutricional daquilo que ele tem produzido, a riqueza que ele tem hoje no fundo de casa, e sem contar que ele tem mercado
ele tem opções e pode diversificar a sua produção usando a mandioca de várias formas. Então, a raiz mágica, ela é grandiosa demais. Os agricultores têm entendido essa importância e dado o valor que ela merece. Então, a cada encontro, a cada palestra, a cada estudo, o agricultor ele tem despertado que aquilo que ele tem produzido é valioso. Por isso o nome Raiz Mágica, porque realmente é grandioso, é uma riqueza. Costumamos dizer que é uma riqueza que tem se plantado. Por quê? Eles têm descoberto o que é viver de forma sustentável com base naquilo que ele tem produzido no dia a dia e outras maneiras de diversificar, desde o consumo, derivados, a raspa da mandioca, a adubação, tantos outros processos que eles não tinham acesso e nem conheciam. Então, hoje, eles entendem a importância de se produzir mandioca de maneira sustentável e responsável. Estamos curiosos para saber como essa campanha está em Teixeira de Freitas. Soube que essa palestra aconteceu em Cachoeiro do Mato. Pode compartilhar com a gente como foi essa experiência? Essa campanha, ela tem crescido a cada dia. Ela começou em Cachoeira do Mato, onde foi realizado um contrato de comodato de uma área de 32 hectares e quando foi feito o levantamento com os agricultores para ver o que eles queriam produzir, eles colocaram que queria produzir mandioca. Então, começou-se um trabalho ali, dando todo o suporte a eles, desde o preparo do solo até a plantação. Nós tivemos um momento muito grandioso com a agrônoma Geile, que esteve com eles na Semana da Agricultura Familiar, onde ela pôde expor a grandiosidade da raiz mágica, mostrou para eles os tipos de rações que eles podem fazer, o tipo de adubação com a manipoeira, o que eles poderiam estar fazendo com a parte aérea da mandioca, produzindo ração, sem contar a maniva para estar replantando e tantas outras coisas que foi discutido nesse encontro e foi notável a curiosidade dos agricultores que questionaram, aproveitaram a oportunidade com uma pessoa capacitada que é a Geile, que pôde esclarecer para eles, dando orientações, dando direção daquilo que eles estavam produzindo. E depois desse momento, a gente tem acompanhado e visto o processo de produção, a consciência deles quanto à produção da farinha, o que eles têm feito com a manipoeira, a gente percebe que eles não têm descartado isso no rio, que eles têm aproveitado para adubação. E foi um trabalho fantástico, como tem sido feito esse trabalho aqui em Teixeira de Freitas, também nas demais comunidades. A gente tem disseminado essas palestras, tem orientado e a gente tem visto a curiosidade deles em pesquisar. Da mesma forma, quando nós proporcionamos a eles a proposta do Mandiocast, falando para eles que eles poderiam participar, e a gente percebe o interesse que eles estão tendo em produzir mandioca, de correr atrás daquilo que eles há tanto tempo que produziam e não era reconhecido. Então, hoje eles têm uma concepção diferente, isso tem sido muito bacana, essa campanha tem sido propagada a cada momento, até porque a mandioca é uma cultura nossa regional, a gente sabe dessa importância e o melhor ainda, o agricultor familiar ele está tendo a oportunidade de produzir mandioca com novas regras técnicas, com vários processos de adaptação, isso tudo com base naquele conhecimento que a gente tem discutido no dia a dia no PAT, conforme as curiosidades que eles têm mandado, conforme as dúvidas, e a gente tem tido essa participação e a gente vê um sucesso.
e hoje nós temos em Cachoeira do Mato uma área de mais de 20 hectares plantado somente mandioca, e cada um produzindo e descobrindo ali na sua produção a riqueza que ele está tendo de produzir mandioca, sabendo que aquilo ali já tem um retorno para ele, que ele já está utilizando a parte aérea para ração animal, ele tem aproveitado tudo aquilo que foi naquele momento de um estudo, de uma palestra, ele absorveu e ele tem colocado em prática. E a Secretaria de Agricultura tem acompanhado esse processo e cada dia fortalecendo e incentivando e motivando outros agricultores a entender a importância da raiz mágica. Catiane, quais os planos com esta campanha da Raiz Mágica para o PAT? Bem, essa campanha, diante das ações que o PAT tem realizado, o que a gente quer e anseia é que todos os agricultores da nossa região tenham essa consciência, que eles tenham momentos de conhecimento, de aprendizado, assim como foi feito em Cachoeira do Mato, que a gente possa alcançar o máximo de agricultores, produtores de mandioca, para que eles venham ter esse conhecimento sobre a raiz mágica. Porque o nosso objetivo é conscientizar o agricultor de forma técnica como produzir mandioca e orientá-lo como trabalhar de forma sustentável, despertar nesse agricultor que a mandioca não serve só para farinha, como é uma cultura que a gente tem visto, mas que várias outras alternativas ele pode estar usando a mandioca, além da farinha e o beiju, que já é algo tradicional, mas tantas outras diversidades que pode ser usada a mandioca na culinária, na gastronomia, e também hoje a gente tem visto que com a campanha da Raiz Mágica tem despertado o interesse nos agricultores a produção de ração com a parte aérea da mandioca. Então, a gente quer garantir de forma sustentável, juntamente com todos os parceiros do PAT, né, a Suzano, o PDRT, a Polímata e tantos outros parceiros nesse processo, fortalecer essa campanha para que todos os agricultores do Extremo Sul tenham essa consciência, ampliar isso e poder proporcionar esses momentos para outros estados. Então, o PAT, ele tem ganhado força a cada momento. A gente costuma fazer essa comparação, que é um projeto moldado a várias mãos, e nós acreditamos, com todo o apoio e parceria da equipe técnica, nós possamos alcançar o máximo de agricultores nos municípios, no Extremo Sul, bem como no estado da Bahia e outros estados, e também levar esse conhecimento para fora do país, como a gente tem visto aí tantos países já acompanhando o Mandiocast, que é um espaço que foi criado para isso, isso tem fortalecido, e o PAT Mandiocultura apoiando cada dia a campanha, divulgando, porque é uma responsabilidade de todos nós que temos um compromisso com o agricultor familiar, e a gente precisa orientar, porque nós sabemos que o conhecimento é riqueza. E ele mais ainda entender que aquilo que ele tem produzido no fundo de casa, naquela pequena área, tem uma riqueza grandiosa e que pode ser usada de várias maneiras e de várias formas, obedecendo tudo aquilo que o meio ambiente solicita, e ele também, de forma sustentável, ganhar o seu pão de cada dia. E a gente já consegue escutar depoimentos de agricultores que, depois desses momentos de palestra e discussão sobre a raiz mágica, que tiveram uma visão ampla do que é produzir, do que é comercializar,
E a cada dia um vem repassando para o outro, um vizinho passa para o outro e um vai motivando o outro. Então, o que a gente se espera que o Pátio Mandiocultura ele possa alcançar o máximo de agricultores, da mesma forma que conscientizar a população da riqueza da mandioca, uma cultura nossa, e também o comércio entender a importância dele estar vendendo um produto de qualidade, aquilo que vem das mãos do agricultor familiar. O PAT ele tem esse compromisso de facilitar, de mediar a comercialização. E a cada dia o Pátio Mandiocultura vem buscando apoios e parcerias para garantir algo concreto, como a gente já tem visto resultados grandiosos dentro do plano. A gente tem buscado apoio e visto que tudo aquilo que tem sido feito não está sendo feito em vão, que nós já vemos resultados, nós já podemos colher frutos, e a campanha da Raiz Mágica só vem a brilhantar a mais o plano, porque a Raiz Mágica traz uma consciência diferente, onde ele vem ver e analisar que ele poderia estar ganhando dinheiro há mais tempo, e hoje ele tem visto que ele tem várias alternativas, tem tido orientação técnica, capacitação e formação, e esse é o objetivo do plano: capacitar agricultores, capacitar a equipe técnica, dar o suporte merecido que o agricultor necessita, que o técnico precisa, para que o plano venha perpetuar por muito tempo, embora a gente tenha uma data prevista, mas a gente quer que esse conhecimento ele seja espalhado para o máximo de pessoas, e o nosso foco é alcançar agricultores familiares, é ampliar essas discussões, fortalecer a cadeia cada vez mais e mostrar para o nosso Brasil que o nosso Extremo Sul tem produção de qualidade, tem recursos diferenciados, qualidade, variedade, através do Plano de Ação Territorial da Mandiocultura. Então, esse foi o nosso 4º episódio sobre o Mandiocast. Espero lhe encontrar no próximo. Temos novidades, estamos abrindo o quadro A Voz do Agricultor. Neste quadro, você que tem uma boa experiência para contar, pode enviar um áudio contando para que possamos colocá-lo em um dos nossos episódios do Mandiocast. E para o quadro Embrapa Responde, você já sabe, mande sua dúvida, pergunta, você é super bem-vindo. Nos mande sua mensagem pelo WhatsApp 739-8861-1631 ou no e-mail contato@polimatasoluções.com. Este podcast foi feito pela Polímata especialmente para você.